Boa tarde, estamos aqui com Beatriz Lucena, nossa convidada mais que especial, e vamos ter um bate-papo aqui e vamos descobrir o lado empreendedor dessa mulher fantástica. Queria agradecer muito a sua presença, Beatriz, no nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para poder contar aí um pouquinho mais sobre a sua história de vida, né? É o empreendedorismo, um pouco sobre tudo que nós iremos falar hoje. Por favor, pode se apresentar ao nosso público? Meu nome é Aparecida Beatriz Garcia Lucena, sou mãe, sou esposa, primeiramente sou serva do Senhor Jesus Cristo, né? Como eu disse, sou mãe, sou esposa, sou empreendedora, sou vó. Bacana. Para quem não sabe, esses dias atrás eu estive andando por Belo Campo, né, em busca de patrocínio, pessoas para ajudarem o podcast. E numa das visitas, em uma das lojas, aconteceu de encontrar a filha de Beatriz na loja e a gente começou a conversar de quem seria uma pessoa bacana de ser entrevistada. E surgiu essa ideia, né, da mãe dela. Foi algo muito impactante para mim, porque logo em seguida ela chegou e a gente começou a ter uma longa conversa sobre a história de vida dela no dia seguinte. E, enfim, é uma história de vida surpreendente que todo mundo que eu encontro eu começo a falar, porque realmente vocês vão entender agora o motivo, né? Então, Beatriz, tem como você começar a compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua história? O que fez você chegar aqui em Belo Campo? Como você chegou nessa cidade? A minha vinda para Belo Campo foi algo de Deus para minha vida e para minha família, primeiramente. Eu vim para Belo Campo por causa de uma tia minha, tia Cinça, que Deus já recolheu ela e ela faz muita falta na minha vida também. Deus tinha feito uma promessa na minha vida que me traria para a Bahia por causa de várias situações. E a minha chegada em Belo Campo tem 4 anos e meio que a gente está em Belo Campo. De primeiro só ia ser eu e meu esposo. Aí a minha filha mais nova resolveu vir na semana que eu estava de mudança para vir para Belo Campo. E aí a gente chegamos aqui praticamente assim, sem conhecer ninguém, né? Porque a gente não é da cidade. Eu sou paulista da Gema, né? Sou paulista da Gema mesmo, do centro de São Paulo. Minha família toda está em São Paulo. E eu vim para cá, foi uma ordenança do Senhor, né? O Senhor tinha uma promessa que nesse lugar eu faria a obra do Senhor. E foi assim que eu vim para Belo Campo. Esse fato, né, de ter alguém da família e depois a pessoa se ausentar, né, no caso a morte de sua tia, como é que você superou, né, em que você se agarrou para superar essa fase da sua vida? De repente se encontrar num lugar diferente do seu, né? E aí como foi essa superação? Olha, foi muito difícil porque eu tinha decidido não vir mais para Belo Campo, né? Quando eu vim, já tinha 1 ano que a minha tia tinha partido. Ficou meu tio aqui e aí a gente se apegou muito em Deus, né? Por obediência ao Senhor, eu estou em Belo Campo, porque Ele tinha feito a promessa. E na verdade, eu ficava assim, eu vou por causa da tia, né? A gente tinha uma ligação muito grande. E no começo foi muito difícil, como todo outro lugar que a gente vai, e é difícil, né? Me senti muito perdida em Belo Campo, pensei em desistir, pensei em voltar para São Paulo, porque eu tinha deixado a minha filha Natália em São Paulo com um neto, né? A minha família, a minha mãe, meus irmãos, todos são de São Paulo. Então, nos primeiros anos foi muito difícil. Eu odiava Belo Campo, eu saía nessas ruas de Belo Campo, eu odiava Belo Campo, eu falava, que eu estou fazendo aqui? Só que nós que servimos a Deus, nós tememos muito ao Senhor, né? A gente sabe das promessas, o Senhor tinha feito grandes promessas na minha vida, aqui em Belo Campo, e eu creio que muitas delas ainda vai acontecer, entendeu? E foi muito difícil, mas Uma das coisas mais interessantes da nossa conversa que a gente teve anteriormente
foi o fato de como você conseguiu comprar a casa aqui em Belo Campo, né? Eu queria que você dividisse um pouquinho dessa história com a gente. Então, essa casa aqui, linda, maravilhosa, assim, ela tem uma grande história. Deus tinha me dado essa casa em sonho, né? Deus tinha falado que me traria para Belo Campo e durante esse tempo que eu fiquei, assim, não vou para Belo Campo, Deus me deu um sonho com essa casa. Que seria uma casa branca, que seria uma rua de terra. E aí, um dia em São Paulo, Deus falou para mim assim, vai para Belo Campo. E eu falei para o meu marido que a gente viria. E ele falou para mim como que a gente vai, sendo que a gente não tem dinheiro, como que a gente vai para Belo Campo. Ele fez um serviço, que ele é mecânico, meu esposo Beto, e ele fez um serviço e foi a conta da gasolina para a gente vir para Belo Campo. Quando a gente chegou aqui, no primeiro dia eu já tinha uma igreja para ministrar uma palavra, né? E aí no segundo dia Deus falou assim para mim sair na rua procurando casa. E aí eu comecei a sair nas ruas procurando casa, não sabia como ia ser. E meu marido falou assim, isso é loucura. Como que a gente vai para a rua procurar casa sem nenhum real na mão, né? E ele falava para mim assim, é para alugar ou é para comprar? Eu falava, Deus não falou ainda para mim se é para alugar, se é para comprar a casa. Eu sei que a gente passou o primeiro dia, o segundo dia, e a gente tinha 4 dias para ficar em Belo Campo. Porque era o dinheiro da gasolina e a gente tinha que voltar porque ele tinha que voltar para o serviço dele. E durante esses 4 dias que eu fiquei em Belo Campo, eu fiz a obra, eu fui chamada dentro do hospital para orar por pessoas, é uma irmã até de pau de espinho, que eu orei por ela, e para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje ela está super bem, graças a Deus. E no terceiro dia, à tarde, apareceu essa casa, né? Meu marido foi numa imobiliária e apareceu essa casa. Quando eu vim ver a casa, quando eu entrei por esse portão, o Senhor falou assim, hoje eu te entrego esta casa. Isso foi no terceiro dia à tarde e eu ia embora no 4º dia de manhã. Conversamos com o dono da casa, ele falou, olha, eu não estou alugando, eu estou vendendo a casa. E eu falei, Senhor, e agora? Né? Para quem veio de São Paulo comendo torrada e café, né? E aí eu falei, como que vai comprar? Conversamos com ele tudo como que ia ser, ele não aceitou. Já na hora da gente desistir, porque no outro dia eu ia viajar cedo, ele falou pro rapaz, bate toda a documentação, entrega na mão dela. E no outro dia cedo, eu saí de Belo Campo com todos os documentos dessa casa e a chave na mão, para honra e glória de Jesus. Foi assim que eu comprei essa casa. A prestação, sem ter dinheiro, tinha um carro que a gente demos de entrada na casa e ele que falou assim, olha, vocês dão o carro de entrada, o ex-dono, vocês dão o carro de entrada e parcelam o resto no valor de tal, de X. E foi assim que eu comprei essa casa aqui. Eu voltei para São Paulo, eu vim de São Paulo tomando café e comendo torrada porque a gente não tinha dinheiro e eu saí de Belo Campo com essa casa comprada, com os documentos e a chave na mão. Muito bacana, né? Você tocou numa história muito interessante, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Sim. Então, você é considerada uma mulher de fé? Olha, isso me emociona, né? Porque a minha vida é fundamentada no Senhor, entendeu? Assim, da onde que eu vim, o que eu já passei para chegar aqui, hoje eu me considero uma mulher de uma fé inabalável. E o que eu passo ainda hoje. Só que assim, esses dias eu falei para o meu pastor, eu não tenho tempo para chorar. Eu posso chorar, claro, eu choro, mas daqui a pouco eu lavo o rosto, passo o batom, ponho um brinco e vou trabalhar. Então eu não tenho tempo para ficar em casa chorando, porque eu sei que a minha luta é diária, eu sei que eu tenho uma família maravilhosa, assim, meus filhos, a minha família em São Paulo, assim, os meus filhos, o meu esposo, eles dependem da minha oração. Então quando eu partir dessa terra, eu quero deixar um legado para os meus filhos, que é buscar o Senhor, porque eu sei de onde que Ele me tirou e aonde que Ele me colocou hoje. É muito interessante quando você cita tudo isso, né? Porque talvez não tenha ficado muito claro para o público, para a audiência, mas o fato interessante também é que você tinha essa tia
aqui em Belo Campo. Sim, Mas você é, como disse, né, paulistana. sim. Então, eu queria que você explicasse também como você chegou a essa tia aqui em Belo Campo, para depois ter, né, essa casa e tal aqui, para o público entender a dimensão dessa história, Sim. né? Então, meu marido, ele tinha um caminhão e ele fazia carretos, né? E sempre quando eu passava na BR, porque eu vinha com ele para aqui pro lado do Nordeste, um dia eu tava de caminhão. Não, eu sempre via a placa de Belo Campo. E eu falava, eu tenho uma tia que mora em Belo Campo, que é irmã da minha mãe. E eu falava assim, um dia eu vou ver ela. E aí uma vez a gente vindo a passeio, a viagem, passeando com a minha filha mais velha, a Natália, a gente indo para o Nordeste, Deus falou para mim, entra em Belo Campo. E eu falei pro meu marido, Deus falou para mim entrar em Belo Campo. E ele falou assim, é loucura. Você não sabe onde a sua tia mora. Eu falei, mas eu tenho que obedecer para mim entrar em Belo Campo. E aí a gente entrou aqui na BR para Belo Campo. Quando chegou aqui em Belo Campo, desde lá da entrada eu comecei a bater em portas. Eu vim de lá de cima batendo, perguntando, olha, eu tenho uma tia, ela chama Celina, eu tenho um tio, Neizinho, e eles são da igreja, e ninguém falava, não conheço. E meu marido falava assim, vamos voltar. Mas eu falava, não, eu só saio daqui na hora que eu encontrar a tia. E aí, quando eu cheguei na praça, em frente ao Banco do Brasil, tinha um pessoal ali. E ali eu comecei a perguntar. Aí uma moça falou assim, olha, eu acho que eu sei quem você está procurando. Aí ela me deu o endereço, eu desci, né, aquela rua direto, e ela falou, bate em tal porta. Quando eu cheguei lá, e eu bati na porta, e quando abri o portão, era minha tia e meu tio. Tanto que na época a minha tia já estava doente, que ela tinha diabetes, ela não estava quase enxergando. Mas pela minha voz ela me reconheceu. E foi assim que eu vim para em Belo Campo. Entendeu? Você falou um fato importante, a família é a base de tudo, né? Sim. Quais os momentos que você sentiu assim que a família fez toda a diferença na sua vida? No decorrer da sua história. Da minha história. Isso. Então, quando eu descobri que a minha família era muito importante para mim, quando uma tentativa de homicídio comigo, né, o pai dos meus filhos, né, ele tentou me matar. E eu fui parar dentro de um hospital. Fui socorrida e fui parar dentro de um hospital. Naquela sala de emergência, eles colocando aparelho, me socorrendo tudo, eu escutei a voz dos meus filhos gritando, mãe, não morre, a gente precisa de você. E eu já me apagando ali naquela sala de emergência. E eu escutava o grito dos meus filhos. O meu filho mais velho, mas o caçula, que é o meu filho homem, o Wesley, ele tinha 2 anos e meio, né? E aí depois tinha as outras 2 meninas que veio primeiro. E eles gritavam, mãe, não morre, não morre. E aquilo entrou na minha mente. E ali naquele momento eu pedi uma chance para o Senhor. Eu não conhecia o Senhor ainda, eu não servia o Senhor ainda naquela época. E aquilo entrou na minha mente. E naquele momento eu fiz um pedido a Deus. E eu falei, Deus, me dá uma chance para mim criar os meus filhos. Porque era o meu sonho ter filhos, né? Porque os 3 veio numa época de depressão profunda que eu tive. Desde a mais velha até o mais novo, porque eu tive depressão 13 anos, depressão profunda, né? Então, naquele momento eu pedi uma chance. Se o Senhor me der uma chance, eu vou cuidar dos meus filhos. Ali, daquele momento, eu entendi que a minha família era muito importante para mim. E daquele dia até o dia que Deus me levar, primeiramente Deus na minha vida e depois a minha família. Eu acho muito importante você falar sobre essa questão, né? Quando você cita aí que houve uma tentativa de assassinato por parte do pai dos seus filhos, porque a gente vê muitas mulheres com vários problemas, né? Com maridos agressivos e sempre acha, não vai acontecer comigo, ele vai mudar. Então, quando você traz essa informação, que é uma informação extremamente pesada, eu acho que também você acaba dando
voz e força a essas tantas outras mulheres, né, que às vezes não têm coragem de denunciar, que não tem noção nem do que está acontecendo com elas e de que pode chegar a um extremo como aconteceu contigo. Então, eu agradeço até você abrir sobre isso, né, para o nosso podcast, para a gente poder falar sobre isso, porque realmente é um assunto muito sério, muito delicado, muito complicado, e que a gente sabe que acontece diariamente. Eu queria falar também, como o Lucineide citou, a questão da família, porque, como você disse, né, que a família é extremamente importante. Logo após você conseguir essa casa, também aconteceu da família se reunir aqui em Belo Campo, né? Sim. Como é que foi isso também? Olha, primeiro, como eu falei, primeiro veio eu e meu esposo e a minha filha mais nova, Nayara, com 2 netos, o Gabriel e o Thales. E, assim, eu ficava tranquila com a minha filha mais velha em São Paulo, a Natália. Porque é uma menina de cabeça, uma menina responsável, uma menina trabalhadora. E ela já tinha conseguido, assim, ela já estava no casamento dela, já estava com o filho. Ela estava bem estabilizada em São Paulo. Então, com ela, eu tinha uma segurança, assim, não ficava preocupada com ela. A minha preocupação era com a mais nova e com o mais novo. Mas aí, na semana que eu vim, ela decidiu vir embora comigo. E aí eu falei, Deus, como que vai ser? Porque eu não conhecia Belo Campo. Não tinha, assim, um emprego. Meu marido tinha uma oficina. Só que eu falei, eu tenho coragem de trabalhar com ele. Mas aí, vindo a Nayara e as 2 crianças, pesava. Mas eu falei, sempre falei, Deus está no controle, né? E aí se passaram 2 anos, eu e a Nayara e as crianças e meu esposo Beto aqui. Aí meu filho mais novo morava em Minas, sempre ele gostou de morar em Minas. E aí ele decide vir também, né? Ele decide vir ficar com a gente. Aí eu falei, amém, Deus. Ele veio morar com a gente. A minha filha mais velha, a Natália, ela sempre falava, mãe, eu só venho a passeio. Mas eu falava, tá bom, filha, tá bom. Tá bom, é a sua vontade, tá bom. E por ela estar estabilizada em São Paulo também. E aí ela veio passear, ela, o esposo dela, Humberto, veio passear aqui com as crianças. E de um dia pro outro, eles veio aqui, ficou uma semana só. E aí eles decidiram que iria comprar um terreno e fazer uma casa, para quando eles viessem, ter um lugarzinho para eles ficar. Com 4 meses, ela chegou aqui na Bahia com as 2 crianças. Então, o plano de Deus foi tão perfeito, que no final eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para vocês entenderem o que Deus, assim, como que Deus faz as coisas. Aí, minha família ficou completa aqui. Os meus filhos, meus netos, agora tá chegando, né, mais um bebê que Francisco tá chegando aqui, daqui a um tempinho já tá chegando. Então, assim, foi um plano de Deus, assim, perfeito na minha vida. Me trazer e trazer a minha família. Que de começo só era eu e meu esposo. E eu falei, amém, eu vou obedecer a Deus, porque eu sei que Deus vai cuidar dos meus. Que era só eu e meu esposo, mas Deus foi trazendo um por um dos meus. Vamos lá. Passando para outra fase agora, das perguntas. As perguntas rápidas? Vai. A gente tem um quadro chamado Vamos Desbravar, né? Ou Sim. Desbravadores. Por que desbravadores? Porque nós identificamos pessoas que fazem a diferença no meio em que está, né? Com histórias como a sua, que é muito bonita, né? E tem os pontos que a gente fala assim que se não fosse acontecer os eventos da forma que eles acontecem, como seria? Então, por exemplo, teve algum livro, algum filme, alguma pessoa que marcou muito a sua vida, assim? Um livro. Um livro? Qual pode nos dizer? O Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Que é um filme também, né? Que tem o filme também. Verdade. Tem o filme, eu assisti o filme e li também o livro. E por que esse livro te marcou tanto? Sobre o quê? Porque me ensinou a como lutar, né? A não aceitar pessoas virem te maltratar, te mostrar que você pode todas as coisas, que você vence uma depressão, que você vence as guerras e que se você não levantar, não acontece nada na tua vida, que você tem momentos de altos e baixos. É normal para todo ser humano da Terra. Mas se você se prostrar, não vai acontecer nada.
Você pode chorar, você pode sentir a dor, mas depois você tem que levantar e falar, agora acabou e eu vou para a luta. Então, foi um livro que me jogou para cima. Bacana. E teve alguma história, teve a história da sua tia, que marcou muito, Sim. né? A visão de vida dela, Sim. creio que influenciou demais Sim. sua carreira, sua vida. E teve o que, outra pergunta é a seguinte, do lado empreendedor, como é que você se encontrou empreendedora em Belo Campo? Então, eu trabalhava com meu marido na oficina, ele montou um alinhamento, e eu comecei a trabalhar no alinhamento e ele na oficina. Só que eu não me achava lá dentro. Eu falava, não é isso que Deus tem para mim, né? Porque em São Paulo eu trabalhei fazendo canecas, camisetas, essas coisas. Eu vendia sapatos, eu fui para a rua vender bijuteria. Trabalhei 3 anos trabalhando com sapato para mulheres. E quando eu cheguei em Belo Campo, eu me vi presa, né? Eu falava, mas não sou eu. Eu cuido da casa, mas era o dia todo. Eu falava, é muita coisa você ficar dentro de casa o dia todo. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa aqui em Belo Campo, Cissa. Ela também tinha depressão e eu fui espiritualmente ajudar ela, né, nesta loja. E aí ela me chamou para trabalhar com ela. Só que nessa época eu estava no alinhamento e a minha filha Nayara precisava trabalhar, porque ela estava com 2 crianças aqui. E eu cheguei na Cissa e falei para ela se não poderia ser minha filha para trabalhar para ela. E ela falou, ótimo. E nisso a minha filha trabalhou 2 anos para ela, entendeu? Até surgir a saída minha do alinhamento. Um dia Deus falou para mim, acabou o seu tempo aqui dentro. E eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, Jesus, como que vai ser? Né, o meu marido ficar só? O Senhor falou, vou eu te levar para um outro campo. E foi quando surgiu a oportunidade. A Cissa foi embora para Pernambuco e ela me ofereceu para comprar a loja dela. E aí também comprei essa loja sem ter nenhum real na mão. Foi a loja Mulheres Preciosas, sim, entendeu? Minha filha já trabalhava nessa loja e eu fui, comprei e hoje eu sou dona dessa loja. Quando a gente recapitula toda a sua história, realmente eu acho que não tem nenhuma outra palavra para definir senão fé, né? Porque quando a gente olha lá atrás, para quando você sofreu essa tentativa de homicídio, quando você ouviu seus filhos falando não morra, e você não morreu, né? Continuou, e aí vem essa questão também de encontrar uma tia, né? Que, enfim, poderia estar em qualquer outra cidade, em qualquer outra localidade, mas estava aqui, aqui em Belo Campo, que não sabia onde era a casa também, então não tinha um contato tão próximo. Conseguiu ter a casa a partir do zero, conseguiu reunir a família também a partir do zero, sim. Conseguiu ter uma loja a partir do zero. Ela é desbravadora. Ela é desbravadora, ela é muito desbravadora. Então, eu acho que só temos a agradecer, né? Essa participação tão especial, ter contado aí, ter dividido um pouquinho da sua história com a gente. Queria saber se você quer deixar algum recado, quer deixar suas redes sociais. Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Eu quero deixar uma palavra aqui de Deus que eu carrego desde quando eu casei. De novo, né? Depois de 10 anos, sozinha, eu casei com meu esposo, né? Hoje, meu atual esposo, o Beto. E essa palavra, Deus me deu para colocá-la no convite de casamento. Então, eu vivo muito essa palavra, que está em 1 Coríntios 2:9, que fala assim: as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Então, é uma palavra muito forte para mim. Então, tudo isso que aconteceu, que desde o meu nascimento muitas coisas aconteceram e até hoje. E quando eu ouvi essa palavra de Deus e o que eu vivo hoje, nem ouvido ouviu, nem olhos viu aquilo que o Senhor preparou. Então, assim, o meu coração não sabia de tudo isso, meus olhos. Então, é uma palavra muito forte assim, você ainda não sabe, nós não sabemos. E quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, quando nós cremos nas promessas do Senhor, e uma coisa assim muito principal é obediência ao Senhor.
Quando você obedece, quando você anda nos caminhos do Senhor, não que somos perfeitos, nós não somos perfeitos, quem é perfeito só é o Senhor, né? Mas quando nós estamos numa obediência, não tem como dar errado a palavra do Senhor nas nossas vidas. As coisas acontecem, é como você falou assim, a casa foi do zero, você conheceu a sua família do zero, uma depressão curada, assim, que eu lutei para essa depressão ser curada, para mim poder criar meus filhos, né? Sair de uma tentativa de homicídio, tudo foi do zero na minha vida, mas porque Deus tinha uma promessa e eu tinha que confiar nessa promessa e eu continuo confiando e tendo fé nessa palavra que é do Senhor Jesus. Então essa palavra, as coisas que os olhos não viram e ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então eu creio assim, se você tem fé e se você acredita nessa palavra, porque ela é viva, ela é verdadeira, acontece. Eu estou aqui para igual eu te contei para vocês, uma história que eu vivi, que como eu te falei lá atrás, existe 1001 coisa que eu passei para chegar até aqui. Mas daqui para frente também tem muitas coisas ainda que eu vou passar para chegar no que o Senhor quer ainda, entendeu? Então se resume em gratidão, em fé e obediência ao Senhor. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou os Desbravadores Podcast. Muito obrigado, Beatriz, Eu que agradeço. pela ilustre presença, pela entrevista, foi muito bacana. Nos vemos nos próximos episódios. Desbravadores Podcast.